todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É com imensa satisfação, né, que a gente recebe hoje aqui, no nosso ciclo de palestras, do Centro Cultural Otávio Brandão, o Luiz Rodolfo Viveiros de Castro, popular Gaiola. Né? E por que com uma grande satisfação? Porque o Gaiola vivenciou um largo período, né, das lutas políticas no Brasil, da luta de classes, desde 1968. As datas depois, se eu errar alguma coisa, ele vai... 967. E esse ciclo de palestras hoje é sobre a resistência, né, as formas de resistência, principalmente das organizações de esquerda, né, ao regime empresarial militar, ditadura empresarial militar instalada a partir do golpe de 64. E o Gaiola tem uma longa vivência nisso aí. Né? Ele militou, né, foi com o movimento estudantil, na resistência armada à ditadura, no MR8, esteve exilado no Chile, né? E depois, no retorno, participou aqui da construção do PT, foi, se não me engano, presidente regional do PT aqui no Rio, né? Que ano? 89. 89. 94 até 94, 95, 93, 95. Saí do PT em abril de 2000. Ou seja, 25 anos atrás. E é muito importante a gente, quando recebe convidados aqui, não que a gente desvalorize a academia, né? Estudiosos que se debruçam sobre a situação social, sobre a história, mas é muito importante a gente receber quem vivenciou, né, a história recente do país. O Gaiola, além de um estudioso, ele teve toda uma trajetória, né, de vivência, né, na luta concreta. Eu queria deixar vocês com o nosso palestrante aqui. Ele vai fazer uma exposição, uns 20 minutos, não sei quanto tempo. Aí vocês me cortem se eu passar do tempo. Tem pouca gente. Vai se empolgando. Eu acho que dá para a gente gerenciar mais tranquilamente. Ele faz uma primeira exposição, a gente abre para o plenário, para quem quiser fazer uma fala, para quem quiser colocar alguma pergunta, né, retorna para ele e a gente faz uns 2 ou 3 ping-pongs aí, de acordo com o tempo. Tá bom? Vai lá, cara. Bom, é o maior prazer estar aqui. Encontrei companheiros que não via há algum tempo. Conversamos aí com alguns, como o Alex, que tem uma memória privilegiada, né? Saber da história de cada um, onde é que está e tal, parará. Falamos com vários companheiros do Washington Costa, meu grande amigo até o final da vida. Eu ia todo dia no hospital, ali na Rua do Bispo, quando ele acabou morrendo. E me lembrei muito do Secult, que eu vim para cá. E acho fundamental, né, que existam espaços como esse. Se a gente tivesse isso em tudo que é canto, a história do país seria outra. Então é o maior prazer de estar aqui. Agora, antes de começar, eu vou perder 1 minuto para contar uma coisa engraçada. Toda vez que eu vejo uma garrafinha dessa aqui, eu me lembro. Teve uma manifestação em que a gente foi cercado dentro do metrô da Central, e o único caminho de fuga foi para a estação mesmo de trem da Central. Aí a PM cercou tudo ali, a gente ali dentro, e começou a revistar todo mundo. E um camarada vinha com um gradado assim, com não sei quantas garrafas dessas aqui. E a PM chega para ele: o que você está fazendo aqui? Querendo pegar quem era manifestante, mas no meio do povão, né? O cara pegou aquilo e botou no chão. Aí ele disse: tá vazio? Aí, a partir daí eu nunca mais tomei água nessas garrafinhas. E o cara disse assim: poxa, filho, tu acha que eu vou vir de Inhoaíba, 2 estações depois de Campo Grande, trazendo essa coisa toda pesada aqui, cheio? Não, eu encho aqui no banheiro da Central, Aí quando eu olho para isso aqui, caraca, sem gás não dá para tomar. Pode ser água da Central. O banheiro da Central. Bom, antes de entrar no ponto mesmo do golpe de 64 e suas consequências,
Eu queria rapidamente dizer que a apresentação que o Ney fez bota aquela frase que eu disse que o Lula é o coveiro da história. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando eu saí do PT, é um drama você sair de um partido em que você foi dirigente durante 20 anos. É um negócio, quem já saiu de partido que sabe o que é, né? Você fica uns 2, 3 anos, porra. Uma situação, né? Repensando muito, foi uma decisão tomada com... Demorei a tomar a decisão, já vendo, né, a deformação do PT, mas menos de 2 anos depois, para mim, teve a comprovação. Quando o Lula faz a Carta aos Brasileiros, em fevereiro de 2022, sinalizando para o mercado, sinalizando para os projetos do capital financeiro, do agronegócio, das grandes empreiteiras, das mineradoras, de que ia manter intacta a política do FHC. Isso, para mim, assim, foi a minha recuperação do baque de ter saído. Pô, toda a razão de sair, o cara vai fazer exatamente, vai governar para esses setores. Dito e feito, ele eleito, vai para os Estados Unidos com Palocci e volta, antes de tomar posse, com o presidente do Banco Central, né, o Meirelles, que tinha sido nada mais nada menos que presidente mundial do Bank of Boston, né, um cara operador do capital financeiro, tinha se aposentado naquele ano, foi para Goiás, comprou a eleição de deputado federal, foi eleito deputado federal pelo PSDB e nem tomou posse como deputado, porque já tocou ser presidente do Banco Central do governo Lula. Esses são fatos que comprovam, não, que entende o Lula. Não sei se há petistas aqui, mas, bom. E a partir daí foi mais dramático. Por que eu digo governo da esquerda? Porque foi um governo que cooptou o que havia de movimento social organizado. Né? Cooptou o sindicalismo de cara, a CUT deixou de ser CUT, né? Deixou de lutar. O próprio MST, se você for ver a quantidade de ocupações que o MST tem, da sua fundação até o governo Lula, dá de 10-0 que foi feito no governo Lula. Quer dizer, foi cooptando e foi dando cargos de governo para uma quantidade de companheiros sindicalistas. Eu fui convidado em 2005 para dar uma palestra na Escola de Formação Política do MST, lá em Guararema, Escola Flores Campeões, e sobre o movimento sindical, os movimentos sociais organizados estarem sendo cooptados. Quando eu cheguei, o público não era militante de base nem dirigente nacional, é o que eles chamam de dirigente intermediário, dirigente de acampamentos, de ocupações e de assentamentos. Então, gente do Brasil inteiro, uma turma de 60 alunos, né? Eu falei de manhã e pelo que eu ia embora, eles mandaram passagem de ida, eu cheguei cedinho lá no primeiro voo de São Paulo e ia pegar um voo depois do almoço, 2 horas da tarde, almoçar com ele. Eles pressionaram a direção pedindo que eu continuasse lá durante o resto do dia, porque eu mencionei para eles que eu tinha uma palestra que eu já tinha dado em vários lugares, que era o PT da formação à deformação. E o pessoal gostou tanto que eu ouvi essa palestra. É claro que, foi importante para aquelas pessoas, mas nunca mais a MST me convidou para dar nenhuma palestra. Né? Porque, falar do PT no MST não dá. Né? Então, bom, só para esclarecer, quer dizer, eu acho que o Lula... Eu quero lembrar também que em 2006, a campanha de reeleição dele, logo depois do mensalão, que ele estaria desgastado e tal, parará, o slogan da campanha dele era "Deixa o homem trabalhar". Quer dizer, a classe trabalhadora não precisa lutar, não precisa se organizar, não precisa fazer política, deixa o homem trabalhar. Né? E o que o PT fez durante esses anos de bonança, quer dizer, um quadro
sinal favorável à economia, foi formar consumidores e não lutadores. Moveu uma palha para organizar o povo, para fazer discussão política, etc. e tal. Paro por aí, depois, se quiserem outro dia falar sobre isso, a gente volta. Bom, golpe 64. No golpe mesmo, eu tinha 14 anos e estava jogando bola na rua. Mas depois disso, quando eu começo a militar, em 67, eu tomei contato com um conjunto de companheiros, de organizações, etc. e tal. E uma das coisas que eu quero destacar é que a intelectualidade, os artistas, o mundo da cultura, a classe média, costuma dizer que, na verdade, a repressão começou com as 5 em 68. Eu fui a um show uma vez que era não sei quantos anos do grupo Opinião, Teatro Opinião. E aí tinha um grupo musical cantando as músicas daquela época. E o Sérgio Cabral Pai, que era um cara que era do Pasquim, que era um homem da cultura e tal, papá, fazer pontuações com as músicas. E ele disse o seguinte: porque a repressão, na verdade, começou no final de 68, com as 5. Eu me levantei da plateia e disse: peraí, vamos lembrar aqui, a Petrobras, aqui em Caxias, né, a Reduc, foi invadida no mesmo dia. O conjunto ferroviário no Brasil inteiro, preso no mesmo dia. O navio Ari Parreiras virou prisão. O navio inteiro, um monte de gente presa. O campo do Canto do Rio, em Niterói, virou uma prisão. O estádio, todo mundo fala do Estádio Nacional do Chile, e ninguém fala do estádio aqui que virou cadeia. Quer dizer, a repressão para a classe trabalhadora começa no primeiro dia do golpe. É um absurdo dizer que a repressão só começou em 68. Né? Mas isso corre muito pelos setores médios da sociedade, e desprezando o que foi a repressão à classe trabalhadora. Pouco se fala também da resistência. É claro que não houve a resistência ao golpe que se pensava, que a esquerda pensava. Então, o PCB ficou imobilizado, porque acreditou no aparato militar que sustentaria o Jango. Agora, houve resistência no Brasil inteiro. Aqui no Estado, inclusive, houve luta armada em 64, por exemplo, no município de Cachoeira do Macacu, onde, liderado o pessoal do grupo dos 11 do Brizola, e por embriões da Liga Camponesa, do Francisco Julião, houve resistência armada, tiro pra cacete, etc. e tal. No Nordeste, as ligas camponesas resistiram. Né? Agora, disso pouco se conta. É claro que são resistências pontuais, mas são companheiros do maior valor e vários assassinatos. Né? Pouco se fala, pouco se estuda, e as comissões da verdade, Comissão Nacional da Verdade, Verdade, Memória e Justiça. Eu também escrevi sobre isso. Eu reconheço que eu sou um bocado provocador, porque eu chamava de comissão de meias verdades, quase memória e nenhuma justiça. Porque ninguém foi, nenhum dos torturadores foi punido. Essas comissões pouquíssimo estudam o que foi a repressão de 64, pouquíssimo estudo a repressão aos indígenas, aos quilombolas, etc. Para a expansão do agronegócio, né, sobretudo para o centro-oeste e para o norte do país. Agora, eu coloquei para o Ney, quer dizer, eu acho que seria interessante ver como a esquerda se comportou diante disso.
PCB ficou totalmente, que era a principal força disparada, né, que existia de esquerda organizada aqui, na verdade. PCB majoritário totalmente, secundado pela AT, a Ação Popular, de origem católica, né, progressista e tal, parará, depois, inclusive, um setor que passa a se chamar APML, AP Marxista-Leninista, e vai para a luta armada, tem vários companheiros executados, né, alguns desaparecidos até hoje, mas secundários dentro da força do PCB, e a POLOP, embora fraca em termos de número e de penetração no movimento, tinha no campo da política teórica, tinha influência nos setores e tinha um texto mais profundo, eu acho, em 62, sobre a etapa socialista no Brasil, que é escrito pelo Ernesto Martins, que é o codinome de um militante belga de origem trotskista, que fundador da POLOP aqui no Brasil, que primeiro discute isso, porque a esquerda estava muito na questão etapista, né, quer dizer, dizendo que o Brasil tinha importantes rasgos feudais ainda, etc. Então, não era um país capitalista. Portanto, a etapa tinha que ser uma aliança com a burguesia nacional para, ou seja, uma etapa democrático-popular. E aí, o que acontece? O PCB se vê muito reprimido, não consegue organizar a resistência, e o Comitê Central corta os canais de comunicação entre os estaduais todos. Então começam a surgir dissidências do PCB. Como as dissidências não se comunicavam, porque não tinham contato, né? O contato foi cortado pelo Comitê Central, as dissidências se comportaram de forma diferente em cada estado. Então, por exemplo, a dissidência do Rio Grande do Sul se alia ao que havia na POLOP, funda o POC, Partido Operário Comunista, com uma posição trotskista. A dissidência de São Paulo, que tinha muito a ver com a dissidência aqui da Guanabara, naquela época tinha estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro, certo? Não tinha sido a fusão ainda. Mas, como Marighella funda primeiro a Agrupação Comunista de São Paulo, que depois passa a se chamar ANN, e aí sim, Marighella tinha base concreta operária, foi a dissidência mais forte no Brasil, foi a de São Paulo, porque não era só o movimento estudantil. No geral dos estados, as dissidências foram estudantis, como aqui na Guanabara. Então, a dissidência de São Paulo acaba entrando para a ANN e vai para uma luta armada muito, eu diria o quê, foquista, quer dizer, abandona o trabalho de massa e vai para a luta armada pura e simples, assim como a VPR, que tem outra origem, que é formada por sargentos, soldados e o Lamarca, que era o oficial, que vão para a luta armada também, totalmente foquista, não tinha um trabalho de base, né? Pegam alguns dos ex-brisolistas, mas a linha era essa. A dissidência do estado do Rio de Janeiro e do Paraná se fundem e viram também totalmente foquistas, formam o primeiro MR8, não o que nós militamos, que foi totalmente destroçado em julho de 69. Todo mundo preso, no Paraná e aqui. Eu me lembro bem do jornal Última Hora, a manchete era organização terrorista, não era dizimado o termo, mas era destruída, etc. e tal. Aí o que acontece? Por que a gente passa a se chamar MR8? Nós éramos da dissidência comunista da Guanabara, fizemos o sequestro do embaixador americano, foi o primeiro sequestro do auto-americano, uma repercussão total. Na hora de assinar o manifesto,
sequestro foi feito em associação, nós com a LN. Então pensamos, porra, é ridículo assinar um manifesto. A LN, que é o nome de uma organização, Dissidência Comunista da Guanabara, vamos fazer o seguinte, eles nos destruíram a MR8, vamos assinar a MR8. Desmoraliza mais ainda a ditadura, quer dizer, além de sequestrar o embaixador, a organização que eles tinham acabado de dizer na imprensa, que tinha sido totalmente dizimada, assina como autora do sequestro. E a partir daí, nós passamos a chamar MR8. A dissidência da Guanabara, então, se funde com a dissidência da Bahia. E são as duas, aí já MR8, mas já ainda na dissidência, nós já defendíamos que o Brasil era um país capitalista, portanto não tinha etapismo, não tinha que construir aliança com a burguesia, formar um governo popular, democrático, uma burguesia que era totalmente associada, dependente e submissa ao imperialismo norte-americano, né? E que a etapa da Revolução era socialista, que a gente tinha que lutar na classe trabalhadora para construir, para propagandear, organizar, politizar a luta pelo socialismo. Essas foram as duas dissidências, Bahia e Rio, que entregaram abertamente isso. Embora um pouco também na dissidência do Pará, mas aí era tão longe, né? Naquela época a comunicação, vocês têm que pensar que não tinha nem celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Comunicação entre estados era um negócio que você tinha que viajar, contato, era um negócio difícil. Então, por isso essa atomização. Tem uma particularidade a mais, que era de uma organização que se chamou primeiro Corrente, que ficou dentro do PCB, travando a luta interna, e que era capitaneada pelo Mário Alves, que era do Comitê Central, junto com o Marighella, né, Prestes, enfim, Giocondo, todos os coisas. Mário Alves, o Jacó Gorengue, né, de São Paulo, baiano, mas de São Paulo, Mário Alves também baiano, mas aqui de Niterói, né, militante de Niterói, e Apolônio de Carvalho, o herói das Três Pátrias, né? Foi preso aqui na Internacional Comunista, em 1985, quando foi para a Espanha como coronel do Exército Republicano, né, fica até o final da Guerra Civil, foge para a França pela fronteira, é preso no campo de concentração onde os franceses puseram os espanhóis, consegue sair e vira coronel da resistência francesa, tem Legião de Honra da França. Pô, um patrimônio que eu tenho o maior orgulho de ter sido amigo. Amigo mesmo. Meus netos, quando nascem, foto para a Polônia Soprano, morreu em 2004. Né? Mas essa corrente ficou ainda travando a luta interna dentro do PCB. Então ela não teve o contato com a gente para discutir essa questão da etapa. Então ela sai também com a visão de que tem que fazer um governo popular democrático, etc. E tal, Paraná. Vários, inclusive, da nossa organização, da Dissidência Comunista da Guanabara, quando eles saem, pela importância dos nomes, né, do Mário Alves, do Gorengue, do Apolônio, de outros, congregam essa corrente que passa a se chamar PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. A gente, no movimento estudantil, gozava muito dele, dizendo que a gente ia fundar o PCBR-MN, que é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário mesmo, neguinha. Porque a gente achava ridículo, a gente já estava discutindo a questão do socialismo, tentar construir o socialismo, trabalho de massa na classe operária, etc. E tal, parará. Acho que nós fomos, por um lado, a AP por outro, a VAR Palmares, que é formada originalmente por gente que era coloque, fundam o Colina, que é Comando de Libertação Nacional, são quase destroçados, fundamentalmente em Minas Gerais. Nós, a AP, a VAR e a Ala Vermelha, fomos as organizações que fomos para o trabalho de massa
e que mesmo nós, que éramos fundamentalmente estudantes, secundaristas universitários, fomos para a produção. Então, quer dizer, considerando que a classe operária que era fundamental, e, portanto, a tarefa era organizar a classe operária. Então, essas foram as organizações que foram para o trabalho de massa, para o trabalho de base. Bom, eu queria era isso, dar um quadro assim de como é que se formou, porque pouca gente fala disso, né? Como é que se formaram as organizações, como é que... você era MR8, era BPS, era Var Palmares, era LN, etc e tal. Depois, é claro, com o recrudescimento da repressão, AI-5, depois 69, né? Barra pesando, a partir de 70, o cerco a nós foi muito, muito grande. Eu fui preso, boicode, enfim, uma porrada de companheiros. Aí nós fundamos um espaço que era a Frente Armada, com representação da LN, DPR, MR8, MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, e depois entram Var Palmares, PCBR. Já numa situação de cerco e aniquilamento. Estava num nível já que a gente fazia cachorro mordendo o próprio rabo, que a gente fazia ação militar, ação de banco, né, para ter dinheiro, para alugar os aparelhos que caíam, a gente tinha que alugar outro, para sobrevivência clandestina. E o trabalho de massa praticamente acabou. Ficamos muito isolados, todas as organizações. A Frente Armada, a representação era o Lamarca pela BPR, o Toledo, o Marighella tinha acabado de ser assassinado em 4 de novembro de 69, 2 meses depois do sequestro da Tropa Americana, foi 4 de setembro. O Toledo pela RN, o Carlos Alberto Muniz, que depois vem até ser vice-prefeito aqui no Rio, que na época era da direção nacional da MR8, era o representante na Frente Armada, e pelo Devani Ribeiro, que foi assassinado do MRT. Né? Então, chegou-se ao ponto da gente ter que fazer ação conjunta, emprestar metralhadora, quem tinha quadro militar, mas estava sem armamento, tinha caído. Então, a organização tinha armamento e não tinha quadro militar. Eu me lembro que nós tínhamos os 2 melhores pilotos de ação, que eram o Jabur e o Nelson Rodrigues Filho. Ambos passaram 8 anos um, 9 anos o outro, e caíram depois do sequestro. Né? Então, a gente fazia ações conjuntas. Os 2 melhores motoristas de uma organização, a metralhadora de outro, os 2 melhores quadros militares para entrar do outro, como sobrevivência. Né? No caso da nossa organização, a gente, em 72, começa a discutir uma autocrítica desse posicionamento, para fazer ação para sustentar a existência da organização, para sustentar a clandestinidade. E a repensar a questão que tinha que voltar para o movimento de massa. E a organização decide fazer um pleno em 72, a partir de julho de 72, tira seus militantes do Brasil, vão todos para o Chile, e onde é feito um pleno, parte não concorda, sai da organização, e a outra parte volta com a proposta de voltar para o trabalho operário, voltar para o trabalho de massa e para o trabalho no campo. Isso dá um outro gás. Depois, bom, aí, posteriormente, o MR8 faz aliança com o Quercia e vira o MR8 Hora do Povo, né, que não é o nosso, embora alguns companheiros fossem egressos daí. Não sei, eu procurei dar um quadro assim, não sei o que interessa mais aprofundar, então devolvo para vocês para a gente... Vamos passar a bola para o plenário, então, foram 35 minutos. Só abrir aqui. Quer falar, se ele quer falar mais um pouquinho, Garola?
Não, ele está procurando passar a bola. Para vocês Tranquilo. verem que ponto você quer aprofundar.